A SIC e o Expresso foram atacados por piratas informáticos, ataques que têm dificultado seriamente a missão destes órgãos de comunicação social. Longe de mim defender este tipo de ação, mas a verdade é que ver, ouvir e ler Francisco Louçã pode levar qualquer pessoa a cometer atos impensados. Comitê Central 36, emissão de 6 de dezembro de 2022, convosco como sempre Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, e este é o Comitê Central a estrear agora à quinta-feira às 21 horas. Na emissão de hoje vamos debater debates, vamos falar de algumas personalidades em quem dá um bocadinho de vontade de debater. No Camarada da Semana vamos falar de um indivíduo que se debate com dificuldades no cálculo de percentagens. E na sessão de esclarecimento vamos ajudar um ouvinte que se debate com dúvidas quanto aos setores da saúde, da educação e das pescas. Mentira, é só da saúde e da educação. Das pescas hoje não vamos falar, temos falado todas as semanas e também não queremos maçar mais os nossos ouvintes e espectadores com esse assunto. Vamos começar então por debater debates. Alberto, Carlos, começaram os debates pré-eleitorais, já houve 9, neste momento estamos a ir para o ar exatamente à mesma hora que PS e Chega debatem, portanto António Costa e André Ventura estão a debater neste momento, ou então estão à espera que nós acabemos para começar, não sei dizer ao certo, mas façam um esforço para não estarem com um olho no burro, vá, digamos que é este programa, e outro no Odeia Ciganos. Portanto vamos concentrar-nos no Comitê Central e vamos falar dos debates. Têm assistido, têm gostado? Já houve 9, faltam 23, coragem, Alberto e Carlos. Não começou o debate ainda, só para as pessoas não desligarem já e irem ver. Não começou? Só começa daqui a 20 minutos, portanto. Daqui a 20 minutos, então. Eles debatem sempre às 9, mas depois começam às 9h30. Certo. Podem ver. Também era azar demais, sim, calharmos 2 semanas seguidas em cima alguém sabe as audiências dos debates, se aquilo tem sido bom ou não? 17 pessoas, acho que tem sido média de 17 pessoas. Quer dizer 17%. Não. Penso que não tem sido assim. É porque banaliza-se um bocadinho a questão do debate, não é? É porque... ao fim de 30 e tal, não é? Sim, a ideia que dá é que há mesmo muita coisa para falar e esta gente precisa de muito tempo e muito espaço para explanar ideias, quando na verdade não é tal, portanto há de haver outro motivo para que haja tantos debates. O que é que vocês acham dos que já aconteceram? O que é que vocês perspectivam para os que ainda estão para vir? Eu deixo ao Carlos já o comentário sério e tenho que confessar que estávamos a falar ainda em off antes disto começar, que só vi um debate até agora. Mas vamos abrir este precedente, agora começarmos a dizer em on. É uma vez sem exemplo. Melhor não. É uma vez sem exemplo. Eu só vi um debate e li os comentários aos outros debates. O que eu tenho seguido mais atentamente é o Expresso, que quando eu era miúdo fazia aqueles quadros com as estrelinhas. Sim, mas eles de alguma maneira conseguem divulgar isso mesmo com o site em baixo. O Expresso fazia uma tabela com as classificações dos filmes, que havia aqueles críticos da altura, Jorge Leitão Ramos, eu lembro desses nomes, e que davam ali estrelinhas aos filmes. Agora tem comentadores que dão estrelinhas aos debatentes, aos participantes dos debates. Tenho visto isso. E normalmente nos filmes o que acontece é fazer exatamente o contrário. É fazer o contrário, dizem, exatamente. Agora, neste caso, não sei que leitura... há aqui mais variáveis em jogo, não é? Não sei que tipo de leitura é que se pode extrair destas classificações. Sim, quer dizer, não é boa seguirmos à letra a recomendação do Expresso, ou se fizermos o contrário, o que é que a gente faz? Quer dizer, vamos ver o debate de outra maneira ou vamos não ver o debate? Pois, exatamente. Não sei. Agora, nota-se que cada comentador naturalmente classifica o debate de acordo com o candidato da sua simpatia, independentemente da prestação do candidato. E depois, quando classifica a prestação, também não sei muito bem o que é que ele está a classificar. Se a mensagem passou, se a pessoa esteve calma, se a pessoa foi assertiva. E todos eles, em geral, não gostam do Ventura e dizem mal do Ventura. Pois é, mas também temos que nos agarrar a isso, porque conteúdo não há muito, não é? Portanto, a forma certamente terá um papel importante. Tem-se discutido muito isso, que fulano foi mais interventivo, fulano esteve mais à hora, ou mais calmo. Que Catarina esteve moderada, que Rui Tavares foi esclarecedor, que fulano... Pois,
não é tanto um debate para se esclarecerem quais são os projetos para o país, é mais uma espécie de uma formação de debatentes. Ver qual deles tem mais jeito, ver quem tem mais jeito para aquilo. É dar pequenas dicas, você teve um bocadinho excesso de assertividade, atenção a isso, cuidado com a má educação. Acho que é mais isso, porque realmente ideias não há muita coisa para debater, não é? Não, do debate que eu vi e dos comentários que li aos restantes, portanto, em 9-1, já não é mau, bem bom. E do que vi, realmente ninguém. Também é uma queixa que nós temos desde tempos imemoriais, que não se discutem ideias para o país. Onde é que se discutiram assim grandes ideias para o país também? Também não me lembro. Diz, Carlos, diz, já vi. Também tem um pouco a ver com aquilo que são os formatos destes debates. Estamos a falar de debates de 25 minutos. Claramente não dá para muita coisa em cada um. Se fossem 2 horas, eles iam explanar ali uma grande ideia para o país, de certeza. Eu acho que daria espaço para que isso acontecesse, ao contrário do que acontece agora. O que não quer dizer que isso acontecesse. Quem não tem ideias nem para 5 minutos nem para 5 horas. E isso ficaria ainda mais visível se os debates fossem mais longos. Porque agora, quem não tem ideias pode sempre defender, o debate é muito curto, não se consegue ir mais para além daquilo. Mas é desculpa perfeita, de facto. É desculpa perfeita. E eu acho que não existe desculpa para não termos debates mais longos. Nós podemos pensar, temos 3 canais em canal aberto, pagos pelo público. Estamos a falar da RTP2, da RTP3, da ARTV, que tem imenso tempo para ter estes debates. Mas que no meio das novelas e não sei o quê... Eu estava aqui a olhar... Que sobra tempo? Eu estava aqui... É que as novelas, se calhar, até são a principal coisa que cancelar, se calhar, prejudicaria alguém, prejudicaria os interesses de alguém. Porque eu estava aqui a olhar para a programação da RTP2, um canal histórico, que fica logo ali em cima do canal 1 quando se liga a televisão, portanto facilmente acessível até no zapping, e ali à hora dos debates, que são de 25 minutos, supostamente por falta de tempo nos outros canais, eles estão a passar o Garfield, a Ovelha Choné, a Migalha Filme. Bem giro, quer um, quer outro. A Ovelha Choné não estava a par. A Ovelha Choné é a coisa mais gira que passa na televisão portuguesa, atenção. Eu admito que sim, mas se calhar, por 2 semanas podia-se sacrificar alguns episódios da Ovelha Choné ou passar-se um bocadinho mais cedo ou assim. Tipo, os miúdos não votam, não é? Portanto, sim, mas tu revoltados também mas não tu pões a Catarina Martins e os putos a chorarem de ver a Catarina Martins e o Ventura. E também se calhar... São um bocado chonés também, mas por aí... Se calhar alguns dos debatentes, se os vissem, não os distinguiam da Ovelha Choné, mas isso é outra história. Mas acho que, para o bem da democracia, falando muito a sério, acho que todas as outras formas alternativas de campanha não são tão boas. Por muito mais que essas sejam, todas as outras não são tão informativas. Ir a um mercado a fazer comícios e jantaradas é muito menos informativo do que ter ali pessoas a debater e a apresentar as ideias se as tiverem ou a não apresentarem se as... Ou a mostrar que não as têm, não é? E quando os portugueses pagam tanto para ter canais em sinal aberto disponíveis, com tempo de antena nesta altura... E a RTP2 ainda é outro caso. A RTV, se calhar, até o caso mais evidente, porque neste momento não há trabalho no Parlamento para divulgar ali. Portanto, porquê é que isto não se faz? Concordo. E mais do que isso, até ir um pouco mais além, que não nos podemos esquecer que existem outros partidos que não têm assento na Assembleia da República, que mal ou bem deveriam ter os mesmos direitos de expor as suas ideias que os outros têm, e que são praticamente apagados. Quer dizer, ninguém sabe, imagino que não, mas supor que tiver ali uma ideia fantástica para o país, ninguém sabe. Ou o que quer que seja. Exatamente. Eu acho que deveríamos ter um espírito democrático maior, pelo menos dar-lhes a oportunidade de exporem as suas ideias, e para aqueles que hoje já estão a fazer isso, alongar os tempos de debate, para que seja claro quem é que tem ideias, quem é que não tem essas ideias. Acho que é coisa que temos na democracia. Debates de 45 minutos, os últimos 40 minutos era silêncio. Então, está tudo bem, e como é que... E o tempo? Tem estado de chuva, não é? Frio, até isso era informativo. Pois era. Até isso era informativo, não é? Exatamente, era esclarecedor, não é?
era esclarecedora à sua maneira. É útil e não entendo. Eu entendo que os canais privados não queiram interromper a sua programação, que é a mais popular, para ter debates de 1 hora. Entendo isso. Mas os que estamos a pagar, não é? Os canais que pagamos. Sabes o que é que se podia fazer, Carlos? Fazia-se nesses canais que estamos a pagar e a bordo de aviões da TAP. Ou isso. Porque também estamos a pagar. Estamos a pagar, não é? Já agora que se ponha a funcionar. Alberto... Da Assembleia da República, era pois. Eu estou morto que isto acabe para poder consultar para ver o que é a ovelha Chonepa, porque agora fiquei curioso. Não faço a mínima ideia. É das coisas mais giras. Mas gostei do nome. É das coisas mais giras que há na televisão portuguesa e não só. Eu chamou-me a atenção o debate entre o PS e o LIVRE. Não sei se vocês viram ou se tiveram algum feedback desse. Alguém escreveu que parecia uma candidatura. Foi a primeira vez que uma candidatura de emprego foi transmitida em direto. Pois, exatamente, é isso, e é um facto de emprego. Sim, eu por acaso achei pena o seguinte, é porque em 2015 o Costa teve que mandar abaixo o muro para se coligar com o PC e com o Bloco de Esquerda, não é? E é pena, porque agora este muro fazia jeito ao Rui Tavares para estar encostado assim ao muro, com a perna dobrada para trás, com o pé na parede e umas botas de cano alto e uma saia curtinha, tipo, Costa, como é que é? Vamos dar uma voltinha aos dois? Isto é só leve só um lugar no governo, Costa. E dava jeito o muro para ele estar encostado e o Costa, e enfim. Foi o que me ficou do debate, pareceu-me um pouco... Que o Rui Tavares namore com o Costa não é surpreendente. É surpreendente que tanta gente queira namorar com o Costa, incluindo o que devia ser o líder da oposição. E isso, apesar das sucessivas tampas e negas que tem levado... E ainda é mais surpreendente, não é surpreendente, é mais deprimente que ao fim destes anos de governação PS, a seguir a outros anos de governação PS e de bancarrotas sucessivas e da nova ameaça de bancarrota, o líder do PS ainda seja a pessoa com quem se quer estar que parece mais provável de formar governo, não é? Sim, e vamos... Se quer estar junto dele. Exatamente, Isso é que é curioso. Não, é curioso e falaremos já de Tiago, desculpa só, num país normal o Dr. Costa nem sequer candidatava agora e se recandidatasse estava com 12% nas sondagens ou coisa qualquer assim. Sim, nós daqui a pouco falaremos ainda assim de um grupo vasto de pessoas, Alberto, que parece extremamente satisfeita com o que tem sido o governo do PS. Eu queria só... já agora em jeito se calhar de fecho aqui desta questão dos debates, chamar a atenção para o debate de 11 de janeiro, o debate PANIL, que será no dia 11 de janeiro, é aquele que me chama mais a atenção, vou estar atento a esse debate. Bom, mas há um conjunto vasto de pessoas que está muito satisfeita com estes últimos anos de governação, é um grupo de 100 personalidades, eu gostava de ter o vosso comentário sobre isto também. 100 personalidades que pediram através de um abaixo assinado do... Tiago, desculpa, deixa-me voltar atrás, só numa coisa. Espera, é o debate de PANIL, o Carlos disse... Não, também, metade desse debate. O PAN é um exemplo de um partido com representação parlamentar. Nem sequer é um partido que me cause nenhuma impressão especial, quer dizer, não tenho simpatia nenhuma, não tenho uma antipatia por aí além, nem me interessa a existência do partido. O pouco que eu sei do PAN... mostra que ali não há nada a debater, não há nada, aquela gente, não há nada naquilo exprimido, não sai coisa nenhuma. E a ideia de que o Carlos deu, é verdade, em prol da justiça, todos os partidos, mesmo os que não têm representação parlamentar, deveriam ter acesso aos debates, é verdade, sim, em teoria. Mas depois na prática isso ia abrir as portas, já assim com os partidos institucionais. Os debates são o que são e os candidatos são o que são, em muitos casos, na maioria dos casos. Imaginando o que seriam, podemos imaginar o que seriam os candidatos dos partidos que não têm representação parlamentar, ou da esmagadora maioria deles. Alguns eu nem faço. Alguns partidos, vocês podem dizer a sigla e eu não os conheço. E muita gente também não os conhece. Vais perceber que eu, como ex-presidente de um partido sem representação parlamentar, pois discordar um bocadinho disso, pá. E apesar, Carlos, não é por estares aí, mas é um partido que tem uma visão das coisas. Umas pessoas concordam, outras não concordam, mas tem uma visão das coisas. Há partidos que não têm absolutamente nada a dizer. Mas isso evidente, se fosse multitemático, digamos assim, não é? Nós vimos nas autárquicas, quando alguns canais fizeram debates alargados a todos os candidatos, e uns independentes, e uns candidatos
para umas coisas obscuras ou menos obscuras. E saía dali cada figura. Mas isso também decorre da falta de preparação para debater de muitas pessoas que não têm esse hábito, porque é um hábito muito difícil de ganhar, e há pessoas que até têm... não era questão de talento argumentativo, Carlos. Não conseguem expressar, e por não conseguir expressar dá a ideia que não os têm. Muitos não têm, é certo. Acho que... Eu vi um senhor do Chega, que era, salvo erro, candidato à Câmara de Porto Alegre. Vi um senhor do Chega, vi com um amigo para nos divertirmos, porque ele chamou-me a atenção para aquilo, e foi realmente engraçado, pelo menos de vez em quando uma pessoa tem que ver comédia. E o homem, coitado, já que não vês ovelhas choné, vejo debates entre candidatos à Câmara de Porto Alegre. E o senhor do Chega só sabia repetir que era cavaleiro. E eu, de início, eu pensava que era uma questão simbólica. Não, o homem era mesmo cavaleiro, tinha feito hipismo, coisa do género. E era a única virtude que ele sabia apresentar, que o habilitava enquanto candidato, não é? Dava um bom debate com o PAN, por exemplo. Já tinha um assunto. Quer dizer, há um vazio. E mesmo, aquela senhora do PAN eu via poucas vezes, e felizmente, mas quer dizer, enfim, o que é que se tira dali? A senhora não gosta de touradas? Eu também não gosto, quer dizer, mas isso não faz um programa político, não. Sinceramente. Eu por acaso, eu confesso que concordo com o Carlos. Eu acho que devia haver mais debates. Vocês conhecem certamente aquela teoria do macaco infinito, não é? Eu acho que se puséssemos esta malta a debater, sem limite de tempo, acabaria por ser... Seria alguma coisa certa. Não era a obra completa de Shakespeare, mas... Pois, exatamente. 40 debates. Sim, inevitavelmente teria que, dando tempo infinito aos candidatos, teria que sair dali alguma coisa interessante. Por falar em primatas e em textos que produzem, podes passar que excelente ligação, exatamente, é mesmo isso. Portanto, não é Shakespeare, de facto. Mas... Não é Shakespeare, mas produziu-se esta semana um texto muito interessante de um conjunto de 100 personalidades, um abaixo-assinado, publicado no Jornal Público, que defende e estou a citar, maioria plural de esquerda. Um conjunto de 100 personalidades que querem esta pluralidade, de esquerda, para, e estou a citar de novo, construir o diálogo, a alternativa, a resistência. Este abaixo-assinado, este aposto, Alberto, não viste os debates, mas este abaixo-assinado leste com atenção. Sim, li este e li um anterior que saiu 2 dias antes com 31 outras personalidades de esquerda, naturalmente. Não são as mesmas, 31 coincidem e eles depois foram buscar mais. É um spin-off, isto é um spin-off de outra... Os 31 estão nos 100? Começaram com 31 e depois prolongaram. A coisa pega-se? Acho que sim, pelo menos foi essa a ideia com que fiquei. Vou conferir, porque por acaso estava convencido. Sim. Estava convencido que as personalidades de esquerda que tinham apelado à União das Esquerdas não se conseguiam unir em termos de fazer um manifesto, uma petição única. Então estavam divididas logo desde aí. Mas se calhar não. Informado mal, mas a ideia não. Se calhar tens razão. Como acontece muitas vezes neste caso, estavam 30 gajos a almoçar e como cada vez que 30 gajos de esquerda almoçam, aquilo é notícia, já no tempo de Passos Coelho era, e pronto, olha, e se concordássemos aqui que a esquerda deve ser, sim senhor, olha, enviamos um comunicado, e eles publicaram aquilo que os 30 gajos estavam ali no Tasco, concordaram com uma coisa, e depois, lá houve mais gente que quis expor o nome no artigo do Público, e aqui o almoço já vem 100 pessoas, é para estas coisas que o distanciamento social faz jeito. Mas, portanto, segundo percebo, este grupo de personalidades quer, portanto, esta maioria de esquerda sólida, não é? Para quê? Para que se construa uma alternativa, não sei exatamente a quê, que é a alternativa, uma vez que isto é aquilo em que vivemos há décadas. E também, mais interessante ainda, querem construir a resistência. Também não sei exatamente a quê, uma vez que já nada resiste ao ataque da esquerda a tudo o que é órgão de poder. Esta gente é gira porque eles são o mais institucionais possível. Eles em Portugal são o sistema puro e duro e continuam com aqueles mitos da resistência, aquelas coisas. Exatamente. Alguns destes indivíduos também eram jovens no tempo, sei lá, de meio de 68 e tem que manter o folclore ligado àquele tempo e que nas cabeças deles aquilo ainda faz sentido. Pois, na cabeça deles são a contracultura, não é? Continuam a ser uma contracultura, sendo que mandam em toda a cultura e debaixo do asfalto a
praia. Aquelas frases mais de 68, aquelas palavras. A ideia com que fiquei é que eles querem que a integração vá um pouco mais longe, ou seja, que integrem no governo os defensores de regimes totalitários da Coreia do Norte, da Venezuela e por aí fora. E para quê, Carlos? Para se construir o diálogo. Estás a perceber? Que é normalmente o que se constrói nesse tipo de circunstâncias. É uma alternativa fantástica, como qualquer norte-coreano que anda aí a viajar pelo mundo, como eles podem fazer isso, dirá... Exatamente. Tu não encontraste nenhum no aeroporto? Não tiveste a oportunidade, não, nesta tua passagem? Eles andam por aí, os órgãos de comunicação social norte-coreanos, na sua liberdade tremenda, falam em tudo aquilo de maravilhoso que alguém que admira regimes norte-coreanos pode trazer a um país. Infelizmente, acho que se fosse do outro lado seriam tratados bastante mal e bem, quanto a mim, mas isso é discutível. Ali quer-se trazer um partido que apoia regimes totalitários para um governo e de repente acha-se isso normal e acha-se isso... Estás a falar do PCP ou do Bloco, especificamente? Mais do PCP, apesar de tudo, o Bloco sempre esconde um bocadinho essas... Não, muito bem, não esconde muito bem, mas não, eles têm aquela perspectiva mais cínica, que andaram a apoiar o Hugo Chávez durante muito tempo, quando aquilo se tornou claramente... Eles foram-se afastando da democracia, afastando, mas quando se tornou óbvio que aquilo já não era uma democracia, nós sempre criticamos. Exatamente, nós sempre criticamos e aquilo não colapsou por causa das medidas de esquerda, aquilo colapsou por causa do petróleo. Os países colapsam por terem recursos, não colapsam. Sim, olha, vê a Noruega, por exemplo, aquilo é uma toda colapsada. Bananas, tudo mas o Bloco, apesar de tudo, tem uma perspectiva mais cínica. O PCP, na sua... É mais abrutalhado. Sim. Ou mais sincero, É o gajo que cai aquela vez no teatro, não é? Que cai do camarote e depois vai lá todos os dias. Vai sempre para fingir que foi de propósito, exatamente. Mas vocês sabem que eu acho que este cinismo do Bloco, este andar ao sabor dos ventos, efetivamente, se fossem governo, acho que seriam mais parecido com o Podemos, ou seja, depois inclinar-se-ia mais para algum pragmatismo. O PCP, eu acho mesmo que não. Parece-me que eles acreditam mesmo naquilo. E se fossem governo, se tivessem maioria absoluta, instalavam uma ditadura do proletariado. Acho que a malta do Bloco já tens alguma dúvida com o Louçã? Tudo bem que oficialmente ele não é o líder do Bloco. Informalmente é. Tens alguma dúvida com o Louçã? Eu acho honestamente que aquela malta do Bloco já está demasiado integrada nos restaurantes da moda e eles destruiriam a economia, certamente, e por aí fora, nem tenho dúvidas disso. Até chegarmos à ditadura do proletariado, acho que quando eles deixassem de poder ir aos restaurantes da moda, aos bares da moda e tal, se calhar davam os passos atrás. O PCP acho que não. O PCP acho que ia até ao fim. Acho que o Bloco destruiria a economia completamente, não tenho dúvidas sobre isso, acho que tivemos vários exemplos disso, mas eles são a elite, eles fazem parte da elite e não estariam disponíveis para ir ultrapassar certos limites em que a sua posição como membros da elite acabaria. Quando deixassem de poder ir a bons restaurantes, quando eles começassem a fechar, não sei o quê, acho que tremeriam um bocadinho, acho que não são tão obcecados como a malta do PCP. Eu por acaso essa imagem da esquerda caviar sempre me fez uma impressão danada, porque eu não consigo identificar aquela gente com o glamour que uma imagem dessas, embora seja pejorativa, tenta espelhar, não é? Uma pessoa entra num restaurante, está lá a Catarina Martins e aquele Guzmão e aquele não sei quem, aqueles tipos do Bloco. A pessoa conclui imediatamente que aquilo é mal frequentado, não parece que seja assim exatamente. Não é Saint-Tropez ou assim, aquelas coisas, aquele glamour, assim, o aroma dos anos 60. Não sei. Tu és esquisito, tu também és esquisitinho, Alberto. Tu também és um indivíduo que não é fácil agradar-te. Não, é para considerar que eles são elite. Eles ocupam cargos, como o PC também vem ocupando, quer dizer, e se diz os regimes ditatoriais comunistas, os regimes comunistas, que são sempre ditatoriais, ou perto disso, há sempre uma elite,
nem que seja formada por aqueles jagunços do poder. Quer dizer, aqueles sujeitos que tomaram conta de Havana formaram uma elite, não é? Mas quando eu falo nos privilégio, estou a falar em termos dos círculos privilegiados, das pessoas que têm ali um círculo muito fechado de amizades e que de certa forma também justifica a forma como o Bloco foi sempre muito bem tratado pela imprensa, pertencem a esse círculo, pertencem àquele círculo da classe alta lisboeta, que estão muito integrados aí, e certamente a partir da altura em que as suas políticas colocassem em causa a existência desse círculo, que são os seus amigos, os artistas, os jornalistas e por aí fora, acho que iriam dar ali uns passos atrás. Acho que o caso do Podemos é um caso mais ou menos evidente, em que a partir de certa altura tremeram ali um pouco e deram um passo atrás. São obcecados, iriam destruir a economia certamente, mas acho que não são suficientemente convictos nas suas ideias para irem até ao fim. Acho que no caso do PCP iriam. Acho que nem travavam. Acho que era no momento em que tivessem 115 deputados mais um, no outro dia não havia democracia. Acho genuinamente. Por acaso em 75, não é que tivessem 50% de deputados mais um. O Cunhal fez algum travão de alguma forma, parece que... Sim, houve ali algumas coisas, mas foi um travão mais estratégico, acho que... Claro que sim, claro que sim. Nunca seria defesa da democracia, com certeza que não. Foi mais estratégico ou mais tático, digamos assim. Tático, claro. Foi para ocupar outras posições, lá está, estratégicas, tendo em conta que não tinham para sobreviver. Para sobreviver, exatamente. Para sobreviver, não. Para sobreviver nos ministérios da educação, para sobreviver nos sindicatos e por aí fora. E nesse aspecto safaram-se bem. Muito bem. A representação popular que de facto tinham. Exatamente. Mas lá está, porque não tinham essa força. Porque se tivessem a força para controlar o país, claro altura, mas pois exatamente. Eu aí não distingo muito um partido do outro. Eu sei que as dúvida. estratégias são bastante diferentes, mas aí não distingo muito em termos de objetivos. Eu não conheço todas as pessoas do Bloco, mas quer dizer, o Louça é obviamente um fanático e certamente. E um mentiroso. Mas eu acho que iam colapsar a economia. Não acha que levassem esses instintos até a áreas mais políticas, ao fim da democracia e por aí fora? Eu acho que o PCP, se estivesse ao seu alcance, se tivessem uma lâmpada mágica, se pudessem cumprir os seus desejos, colapsavam a democracia. Não tenho dúvidas. Eu acho, para dar um exemplo de alguém que diz umas barbaridades e que são muito menos convictas, eu acho que é o caso do André Ventura. Há por aí, cada vez correm mais por aí textos antigos dele, e acho que mesmo numa tese de doutoramento que ele fez, e não sei o quê, a defender os refugiados e cheio de comiseração pelos imigrantes e pelo tratamento eventualmente discriminatório que possam sofrer e tal, e agora diz o que diz porque tem um público que ele acha que lhe pode dar votos e que de facto, e nisso tem razão, não é? E em vários artigos chama a Le Pen de extrema-direita e hoje... Sim, hoje quer ser visto ao lado dela. Quer dizer, uma pessoa também não pode, o pensamento de uma pessoa não pode evoluir. Não pode, por amor de Deus. Ou seja, aí está um caso de um tipo que eu acho que não tem convicção nenhuma naquilo que diz, nenhuma. Não. Não, o Louça não parece apenas simulado aquilo, não é? Sim. Aqui chegados, meus amigos, resta-nos ir assinar. Dá para assinar isto também? Isto está aberto? Não somos personalidades de esquerda, não somos personalidades de esquerda. Mas nem personalidades nem de esquerda. Mas eu fiquei convencido, depois de pensar um bocadinho sobre, está, isto uma pessoa evolui e acaba por descobrir o seu caminho. Bom, mas posso dar uma última nota? Podes, claro. Nós estamos a falar de pessoas de esquerda e igualdade absoluta e por aí fora, mas eles são as personalidades. Claro. Aquilo não foi aberto. Não vês ali marceneiros ou não sei o quê, assinar aquilo. Mas isso também é uma coisa engraçada que foi assinalada por algumas pessoas, é o facto de todas estas pessoas praticamente subscreverem este coisa na qualidade da sua ocupação profissional, digamos assim, sendo que muitas delas estão direto ou indiretamente ligadas aos partidos e à política. Política, universidade, quer dizer, aquelas coisas de Boaventura e não sei o quê. E também depois, eventualmente a universidade, mas paralelamente cancionistas e artistas de teatro e coisas assim. Mas assinam para dar essa ideia de diversidade e de sociedade civil, digamos assim. Assim normalmente é o historiador, é o artista, é o escritor e tal,
Sendo que depois há muito poucos empregados bancários, muito poucos pasteleiros, muito poucos. Poucos trolhas também, acho que não vi lá nenhum trolha. Mas pessoal do teatro e das cantigas e da universidade e da política. Cantautores, deve haver imensos cantautores. Bom, por falar em artistas, o que é fundamental? Apoiar estes artistas, lá está. E por isso nós temos que agradecer neste momento ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé pelo apoio que dão ao Comitê Central. E queremos, mais uma vez, e estamos no início do novo ano, é preciso estabelecer objetivos. Um objetivo que propomos aos nossos ouvintes e espectadores apoiarem o Comitê Central para que possamos continuar a fazê-lo de forma independente e livre por muito tempo. Como é que o podem fazer? Podem fazê-lo pelo MBWay, através do número 912-480-091, 912-480-091, ou podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. A primeira parte do programa acaba aqui, mas nós voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é Lacerda Salles, secretário do Estado da Saúde, que esta semana andou à bulha com percentagens, nomeadamente com a percentagem de internados em cuidados intensivos que não estão vacinados. Eu não acho mal, não leva mal esta troca com percentagens, porque percentagens é difícil fazer os cálculos e depois aqui é uma fração e é sempre a parte difícil da matemática. Mas Alberto, tu levaste a mal estes enganos de Lacerda Salles. Não tanto, acho eu, por causa das dificuldades na matemática, mas porque isto denuncia um certo abandalhamento da forma como são anunciadas estes dados e como são tomadas medidas depois com base nestes dados, é isso? Sim, mas quem denunciou o abandalhamento foi o próprio Lacerda Salles, que depois veio, na SIC Notícias, salvo erro, veio dizer a forma como ele obteve esses números, que foi através de conversas com amigos. Depois de jantar, se calhar, e tudo. Jantar, assim, enquanto se conversa, fala-se da bola, fala-se isto, aquilo, e também se fala das percentagens dos internados não vacinados em cuidados intensivos. E um amigo diz, acho que ali estão 80%, ali estão 50%, ali estão 60%. E o outro diz, isso são todos, pá! Não é? Já depois de jantar, em princípio, já alguém... tudo. Exatamente, ele faz a média, o gajo diz que são não todos. Não há um vacinado internado, exatamente, não há nenhum. Certo. E então fez uma média, chegou aos 80%. E depois, pelo visto, já tinha 90, dado... não é? 90? Aos 90. 80, ele tinha dito, acho que tinha dito 80. Tinha dito não 80. Chegou, pensei que tinha chegado aos 90. Em cuidados intensivos. E mais ou menos em simultâneo, ele tinha dado uma entrevista ao Jornal Notícias, em que disse que os internados, em geral, não vacinados, que eram 60%. Então tem assim umas percentagens para aqui, umas percentagens para ali. Este senhor não significa nada, e o que ele diz também não significa nada, a não ser que isto não se esgota neste episódio. O problema disto é a quantidade de vezes em que nos passam a perna nesta matéria, não é só da Covid também, passam a perna em muitas matérias, mas nesta, desde que isto começou, a informação que é divulgada, não tem nenhuma, a relação dessa informação com a realidade é sempre muito, muito vaga. Eles dizem mais ou menos o que lhes vem à cabeça, e depois alguém corrige, alguém emenda, ou alguém distorce ainda mais, e as pessoas, no geral, e parece-me que a maioria das pessoas, quer dizer, acho que há uma quantidade de pessoas que começa a ficar cansada disto, cada vez há uma quantidade maior de pessoas que está cansada disto, e que vão percebendo que isto não faz muito sentido, ou que muito disto não faz sentido. Mas acho que há uma maioria ainda de pessoas que, no geral, faz também uma média da desinformação toda que lhes cai em cima, e que chega à conclusão que o ideal é continuar a ter medo desta história toda, e que isto é tudo muito grave, e que isto é... Pelo simples não, vamos morrer todos, é melhor fecharmos nos bunkers. É melhor acreditar no senhor, porque depois se ele existe mesmo, uma grande chatice, eu andei aqui armada aí. Carlos, parece-me sério, compenetrado. Isto aqui tem muito a ver com um problema de base muito maior no Estado, que é a falta de informação sobre a forma como o Estado português funciona. Nós há uns tempos, ainda antes da pandemia,
penso eu, ou no princípio da pandemia, apareceu um diretor do hospital muito orgulhoso a mostrar o seu sistema de informação onde ia buscar os dados e tal, não sei. E aquilo era uma folha de Excel que um estagiário lá tinha montado e onde ele conseguia manualmente ir ver quem é que estava onde. Isto é um problema grave, e isto é no setor da saúde onde estas coisas são mais visíveis. Imaginemos tudo o resto. Eu, nos tempos em que andava pela universidade, pela investigação universitária, utilizei muito uma base de dados que existe, que todas as empresas privadas são obrigadas a preencher, que é a base de dados dos quadros de pessoal, em que está lá cada português empregado, quanto a uma identificação anónima, a idade, as qualificações e quanto é que recebe e por aí fora. Isto existe apenas, e todas as empresas privadas são obrigadas a preencher isto. Por causa do fisco. Não é por causa do fisco, é mesmo por motivos estatísticos, porque depois dá-se coisas que para o fisco não importam, a idade da pessoa, as qualificações, pronto, que é para tratamento estatístico. E todas as empresas têm que dar isso. Quem é que não tem que dar isso? As organizações públicas. Neste momento, alguém que queira olhar para aquilo que é a estrutura da administração pública não consegue, porque achou-se que as organizações públicas não conseguiriam cumprir uma obrigação que os privados têm. E isto no setor da saúde ainda é mais grave. Nós, neste momento, eles atiram esses números por um simples motivo. Não é... Eu gostava muito de acreditar nas teorias da conspiração, que eles têm os números todos, mas estão a escondê-los e tal. Não os têm. Simplesmente, as bases de dados não são cruzadas, outras simplesmente não existem, então toda a informação que eles têm é olha, perguntei hoje lá a um amigo daquele hospital e disse, é 90%, e aquilo vai para uma notícia de jornal. Mas o pior não é isso ir para uma notícia de jornal, o pior é que esses são os dados que eles usam para gerir o sistema de saúde, ou seja, nenhum dados casuísticos, de alguém que lhes diz mais ou menos. Faça isso, é um milagre que o sistema de saúde funcione tão bem. Naquele dia, se calhar, o médico falou com 10 doentes e por acaso 9 disseram que não eram vacinados, ele disse, 90% dos gajos estão aqui, não são vacinados. E foi isso. Isso revela algo muito mais grave do que um secretário de Estado claramente que está completamente perdido, e isso viu-se. Algo muito mais grave, que é assim que é gerido o país, é assim que é gerida a administração pública. E isso é muito mais grave do que as questões momentâneas de se falar. Eu acho que é evidente que quem é vacinado tem menos probabilidades de ir parar, portanto são 90 ou 80 ou 70, isso é relativamente irrelevante, mas demonstra o completo, a forma como eles estão completamente perdidos. Então, a administração pública é gerida sem dados, sem números, sem estatísticas, nada. Pois, porque ninguém tem nada contra as conversas com os amigos que o Dr. Lacerda Salles queira ter em relação aos pacientes em cuidados intensivos com Covid ou com outra coisa qualquer. De facto, o que é grave é essa, entre aspas, informação depois servir de base para tomadas de decisões, para comunicados importantes ao país desde logo, e depois para tomada de decisões. Exatamente. que têm consequências na vida dos portugueses. E só ficamos a saber que a coisa não batia certo, ou ficamos a saber a origem da informação porque uma jornalista, repito, acho que foi na SIC Notícias, lhe perguntou. Porque o que acontece normalmente é que não perguntam nada. E a informação é tomada como boa, à partida. É inquestionável. Por exemplo, o ano passado... no nosso estado das coisas um jornalista atual, fazer uma pergunta e, claro, o homem ficou ali... Que não seja uma assistência. E obviamente não é a primeira vez que isto acontece ao longo desta pandemia, porque já o ano passado, este ano, esta informação sobre o número de internados também é muito duvidosa. Já o ano passado mandaram-nos fazer compotas, mas também não deram informação nenhuma sobre nem uma compota, nada, também não tem noção. E nem uma conversa entre amigos houve para nos poderem dar umas dicas sobre como agir nesse caso, mas enfim... Tiago, esta informação cheirava logo ao esturro, não por acreditar ou desacreditar nas vacinas, é que as pessoas que são internadas normalmente com Covid têm uma idade avançada. As pessoas que têm uma idade avançada em Portugal estão todas, ou praticamente todas vacinadas. Seria estatisticamente muito difícil, não era impossível, porque o número de internados e cuidados intensivos são 100 e tal pessoas, portanto era possível haver ali 110 pessoas ou 90
de alguma idade, em princípio, que não fossem vacinados. É possível, existem de certeza, mas era muito pouco provável. Queria dizer, quase todos os velhinhos não vacinados do país estavam internados em cuidados intensivos. Sim, era obviamente possível isto acontecer numa unidade de cuidados intensivos de um hospital, isso é ainda mais provável, agora não ser essa a média nacional. Em todos os países ocidentais, atualmente, a maioria das pessoas internadas em cuidados intensivos ou fora deles, com Covid, estão vacinados. Porque a grande maioria das pessoas está vacinada, é só uma questão probabilística, não tem a ver com mais nada. Sim. Muito bem, Dr. Lacerda Salles, muitos parabéns por esta distinção, não tem nada que agradecer, por esta distinção como camarada da semana. Quem merece também distinção? Quem é o Azeite Talismã, que nos apoia todas as semanas, e os Hotéis Vila Galé. Quem nos pode apoiar também é você, caro ouvinte e espectador, e como é que o pode fazer? Pode fazê-lo por MBWay, para o número, ainda não consigo decorar o número, para o número 912-480-091, 912-480-091, ou pode tornar-se um patrono do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. E isto porque é que é fundamental? Diz, Alberto, porque é que é fundamental? Não ia dizer porque é que é fundamental, é óbvio, é autoexplicativo, não é? Ia dizer, se a pessoa for muito forreta, ao menos que subscreva o canal no YouTube. Isso é muito importante porque nós a partir já há 2 semanas atrás passámos a estrear... de sovinice, assim... Não, de sovinice extrema. Estreámos, como sabem, agora à quinta-feira às 21 horas, mas mais do que isso, estreamos em simultâneo e em exclusivo no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook. Portanto, é pôr os likes, acho que é no Facebook, põe-se os likes, no YouTube também se põe-se uns... É um thumbs up. É um thumbs up, exatamente, isso, uma subscrição, e faz-se uma subscrição e põe-se umas estrelas e faz-se comentários, estrelas não sei se põe, faz-se comentários, façam isso tudo, nós agradecemos muito, para que possamos continuar a fazer o Comitê Central de forma independente e livre durante muito tempo. E fica por aqui o nosso camarada da semana, mas nós voltamos já de seguida, com a sessão de esclarecimento. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos de forma totalmente acertada às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A questão desta semana foi-nos enviada pelo nosso amigo Jorge Oliveira. Começa o Jorge por dizer que existem estudos que demonstram que tanto a educação como os cuidados de saúde têm custos mais reduzidos quando prestados pelo setor privado do que pelo setor público para o mesmo nível de qualidade. Isto é o pressuposto do qual parte a questão do Jorge, que é a seguinte: tendo em consideração que este modelo liberal permitiria a todos os cidadãos, com ou sem recursos financeiros, acederem tanto aos serviços públicos como ao setor privado, ao contrário das políticas atuais em que o setor privado não está acessível a todos, e ainda com a vantagem de representar um menor encargo financeiro para o Estado, porque é que prevalece a ideia, na opinião pública, que o modelo atual protege melhor os desprotegidos financeiramente? É esta a pergunta. Portanto, cuidados de saúde e educação, pública ou privada. Antes de mais, Alberto, estás em condições de responder, tu que sabes tão bem essas estatísticas, tens tudo na ponta da língua, se de facto os cuidados de saúde e os custos com a educação são mais reduzidos no setor privado do que no setor público para o mesmo nível de qualidade? Este pressuposto é correto, desde logo, para podermos avançar para a pergunta do Jorge? Como sabes, eu sou um estatista, por isso... Exatamente. Nunca reconheceria que o setor privado traz qualquer vantagem. Eu acho que o ser humano funciona em coletividade
Claro. E é juntos que chegamos lá, não é... É uma mensagem bonita que vamos recuperá-la depois, se calhar, antes de acabarmos o programa, para ficar no espírito de todos até à próxima semana. Mas passa a palavra a um liberal, olha lá como é que se chama essa gente. Que estuda às vezes mesmo coisas e sabe coisas de números e assim. Carlos, como é? Confirma-se, eu acho que, vamos lá ver, os dados que eu conheço de facto indicam que os custos por aluno, por exemplo, no setor privado, em termos de educação, são ligeiramente inferiores aos custos no ensino público, e que o mesmo será verdade para o setor da saúde. Pelo menos os casos que conhecemos de parcerias público-privadas, por exemplo, em Portugal, apontam para isso. É esse de facto o caso? Sim, acho que há estatísticas que provam isso. Aliás, o próprio Ministro da Educação, há umas semanas, exatamente, já passou algum tempo, ele orgulhoso gabou-se de gastar mais dinheiro do que as escolas privadas, mesmo aquelas escolas privadas que estão bastante acima nos rankings, e qualquer pai que tenha um filho na escola pública gostaria de ter os filhos nessas escolas. Mesmo dessas, ele orgulhou-se que o Estado hoje gaste mais por aluno do que a mensalidade de qualquer uma dessas escolas. E o mesmo acontece, embora acho que em menor grau, acho que a diferença é mais pequena no caso da saúde, no caso das PPPs, que claramente funcionaram tanto em termos de oferecer melhor qualidade, como em termos de serem mais baratas, oferecer poupanças. O que isto quer dizer é que com estas poupanças pode servir ainda mais pessoas, só que nós temos duas coisas. Nós somos dominados por uma retórica fortemente estatista e fortemente anti-lucro. A partir da altura em que se faz lucro, nem que seja, no caso da saúde, estamos a falar de margens de lucro à volta de 1-2% das receitas. Ou seja, são margens, Carlos, por outro lado disso, alguém investe num negócio com essas margens de lucro? Porquê de ser assim? E parece estranho, não é? Investem devido à escala e devido ao facto de que hoje em dia existem poucas alternativas possíveis de investimento com margens muito maiores. É isso. Certo. Tem acontecido, estamos nessa fase. Mas mesmo que as margens fossem superiores, aquilo que o lucro paga é criar os incentivos à boa gestão. Porque quando não temos estes incentivos à boa gestão e temos desperdício na gestão dos recursos públicos, aquilo que se perde é muito mais do que 1, 2 ou até 4 ou 5% de margem de lucro que houvesse. Porque a partir da altura em que se não tem esses incentivos, nós arriscamos a estar a desperdiçar 10, 20, 30% daquilo que é gasto por não termos uma boa gestão. Só que muitas pessoas, devido a uma retórica fortemente anticapitalista e anti-lucro, preferem ter uma gestão sem incentivos à eficiência que desperdice 20 ou 30% dos recursos que existem, a entregar 2, 3 ou 4% desses recursos sob a forma de lucro, criando esse tal incentivo. Isto não se entende, porque essa comparação que nós fazemos em termos de educação, estamos a fazer essa comparação dos gastos por aluno do Ministério da Educação aos melhores colégios do país. Mas a qualidade de serviço da escola pública média não se equivale aos melhores colégios. Mais do que isso, os melhores colégios normalmente são estruturas relativamente pequenas, sem economias de escala. Se aplicássemos aqueles métodos de gestão à escala que o Ministério da Educação tem, que é enorme e, portanto, conseguiria ter custos muito mais pequenos pela escala, os custos por aluno seriam ainda bastante menores do que as mensalidades atuais dos melhores colégios. Nós temos bons colégios que têm mensalidades 40% abaixo daquilo que é o custo por aluno na escola pública. Nós estamos aqui a comparar com os melhores colégios, mas há colégios que oferecem uma qualidade interessante a preços muito mais baixos. Agora, imaginemos o que era ter toda a escola pública gerida desta forma, com mais escala, portanto mais capacidade de ter custos mais baixos e por aí fora, oferecer uma qualidade de ensino muito maior. E esta nossa aversão, quer dizer, geral, do público em geral, ao lucro, a tudo o que não seja estatista, que não seja burocratizado, é uma das causas de nós não termos serviços públicos tão bons. E eu acho que outra eventual causa é aquela falta de capacidade de pôr as coisas em perspectivas em termos temporais, digamos assim. Ou seja, eu acho que estas opiniões, nomeadamente, acho que mais em relação ao setor da saúde, este tipo de sistema transmite às pessoas a ideia de que os custos não são aquilo que efetivamente são, ou seja, porque esses custos não são imputados diretamente a quem usufrui do serviço e, portanto,
as pessoas ficam com a sensação de que aqueles serviços de que estão a beneficiar não têm o custo que eles realmente têm, ou seja, não lhes é apresentada uma fatura. Exatamente. Quando não são, quando vai ser pago um custo por esse serviço de que a pessoa beneficiou, ela própria vai pagar e vai pagar o conjunto dos contribuintes, mas portanto as pessoas não associam ao serviço de que estão a usufruir o custo que ele efetivamente tem, e portanto não há essa noção também da parte de quem recorre aos serviços, tal como da parte de quem presta esses serviços, do que é que são os custos reais daquela transação, digamos assim, e portanto isso esfuma-se um bocado essa noção, não é? Confundem acesso gratuito, algo que poderia continuar se os serviços fossem providenciados também por privados, ou seja, o acesso gratuito poderia continuar qualquer que fosse o prestador, com aquilo ser gratuito. Ser gratuito obviamente não é, porque os médicos, os professores trabalham, querem receber um salário e bem, não é? Portanto, gratuito não é de acesso gratuito, algo que pode acontecer independentemente do prestador ser público ou privado. Claro, no caso da escola e no caso da saúde, não é? Exatamente. E se esse acesso fosse garantido, não havia necessariamente necessidade de haver uma estrutura pública a gerir estes sistemas, digamos assim, não é? Mesmo que assumíssemos que havia uma rede, digamos assim, para prestar cuidados de saúde e serviços de educação a quem não pudesse aceder a eles noutras circunstâncias. Não, isto não impede que continuem a existir serviços públicos, desde que sejam financiados da forma igual como os privados. E quem acha que, efetivamente, os serviços públicos, por não terem essa margem de lucro, são mais baratos e com mais qualidade, até devia gostar de um sistema em que estivessem em concorrência com o privado, porque se eles acham mesmo que seriam mais baratos e com mais qualidade, então seriam esses que seriam... Fechavam os privados, exatamente. Exatamente. E atingia-se o objetivo que o Alberto queria, que era isto tudo bem estatizadinho, não era, Alberto? Eu acho impressionante como é que nesta altura, estamos em 2022, não é? Janeiro, começamos há pouco, estas coisas ainda são alvo de grande discussão. Por um lado há vontade ideológica, há fanatismo de uma pequena parte das pessoas que defendem a estatização, a nacionalização da economia e do que calha. Mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa que acho que foi o Carlos que falou, ou foste tu, Tiago, as pessoas não fazem o nexo entre os serviços que oferem, ou que usufruem, e a origem do dinheiro, os custos desses serviços. As pessoas parecem que não há uma ligação. Por isso é que permite estes demagogos, que são a maioria dos políticos, ou muitos deles, usarem aquela expressão de que isto é gratuito, ou a Câmara, a autarquia, não sei quem, agora oferece transportes gratuitos, ou não sei quem oferece, como em tempos, torradeiras gratuitas, etc. Tudo tem um custo, é óbvio que tudo tem um custo. Até me custa estar a dizer isto, quer dizer, porque isto devia ser tão evidente, mas parece que não é. As pessoas não conseguem, muitas vezes, estabelecer esse nexo. Entre não é? Quer dizer, entre o serviço que usufrui e o preço desse serviço. Sim, é aquela questão de se alguém trabalhasse de borla, quer dizer, como se isto fosse na base do voluntariado, como se elas próprias, as pessoas, como o Estado chama aquela palavra horrorosa, os utentes, especialmente no caso da saúde, não ganhassem por aquilo que fazem, não achassem que isso faz sentido. E não gostassem de ganhar ainda mais por aquilo que fazem. Também faz todo sentido. Pois por algum motivo é estranho que isto não aconteça assim. Desculpa, é um estado de infantilização em que nos encontramos em matéria de pensamento económico, e não só económico, infelizmente, mas no económico. Há um estado de infantilização das pessoas. Aqui há uns tempos havia para aí correr um gráfico, eu não sei se essas coisas são verdade, se não são, sobre a literacia económica dos cidadãos dos vários países da União Europeia. Da União Europeia, acho que até fora dela, da Europa em geral. E Portugal estava mesmo nos fundilhos daquilo. Mas tinham inquirido a geração mais bem preparada de sempre também? Provavelmente sim, e se calhar mesmo por isso. Pois, se calhar mais por isso. Portugal tinha, não sei exatamente quais eram os critérios de avaliação, mas Portugal estava com 26%, salvo erro. Estava ali a rivalizar com a Bulgária, é como de costume. E depois isso reflete-se, a nossa ignorância numa matéria, reflete-se depois no nosso estado de vida. Somos mais pobres junto com a Bulgária. Porquê? Porque somos aqueles que sabemos menos, e o sabermos menos não faz de nós mais incapazes de produzir riqueza, acho eu, faz de nós mais capazes de engolir as patranhas que nos contam e que permite que políticos isto já seria que nos governem.
Isto ainda para mais, já seria estranho num mundo em que nós não soubéssemos que há o resto do mundo, não é? É um ponto a que voltamos também com frequência. Quando se sabe, quando se sabe o que é que funciona e quando está mais do que demonstrado para toda a gente ver o que é que funciona e o que é que não funciona, e mesmo assim nós não conseguimos ultrapassar estas limitações de análise a este nível. No limite é como ainda tem marca em Cuba ou na Coreia do Norte se vive melhor que nos Estados Unidos ou na Noruega, quer dizer, no limite, ainda há quem teme isso. Acho que nesses casos já não vale a pena, já não adianta sequer argumentar. Certo, muito bem. Meus caros, o que vale a pena, por outro lado, é agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, que nos ajudam a manter o Comitê Central livre e independente, mas o ouvinte e espectador do nosso programa também o pode fazer. E como é que o pode fazer? Há uma forma ótima, que é por MBWay, para o número 912-480-091, 912-480-091, ou tornando-se patrono do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. É a altura certa para relembrar que o Comitê Central está a estrear todas as quintas-feiras às 21 horas e está a estrear agora em exclusivo e em simultâneo no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. E podem também seguir o programa, e agradecemos que o façam, através de qualquer uma das plataformas de podcast que utilizem, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Em todos estes sítios onde for possível classificar o Comitê Central, classifiquem com a nota máxima que for possível dar, ou se for possível com mais, e ponham comentários e subscrevam o canal do YouTube, nós agradecemos. Enviem as vossas questões, comentários, tudo o que desejarem, ofrendas de todo o tipo, que nós estamos receptivos. E sendo assim, creio que ficamos por aqui, fechamos a nossa emissão de dia 6 de janeiro, relembrando que voltamos na próxima quinta-feira às 21 horas. Uma boa semana para todos e então até lá.